Meu nome é Aislan Greca, sou Relações Públicas e cientista de dados e desenvolvo alguns projetos e alguns trabalhos na parte de análise de dados não estruturados e divido isso na internet aí com todos vocês. Eu tô aqui para apresentar um projeto novo que eu fiz, que tem fruto num trabalho que eu fiz em 2022. Eu, como cientista de dados, eu adoro pesquisa, adoro pesquisar e analisar os resultados e os números. E um dos pontos que me chama muita atenção é pesquisa eleitoral. E no ano de 2022, eu realmente me decepcionei com a qualidade das pesquisas que estavam sendo divulgadas no Brasil. Cheguei a auditar todas as pesquisas, analisar os métodos de todas as pesquisas que foram publicadas entre janeiro e setembro de 2022. Achei várias com inconsistências, várias foram encaminhadas para o Ministério Público e, para minha surpresa, eu recebi um documento no final de novembro de 22 dizendo que eles não poderiam analisar minhas denúncias porque estavam muito ocupados, tinham muitas outras coisas para fazer. Isso me foi uma decepção muito grande porque eu vi inconsistências e coisas que não estavam regulares para que pesquisas fossem publicadas. Mas isso não me tirou a esperança, né? Com base nisso e com a chegada da inteligência artificial, eu desenvolvi um projeto para que não só eu, mas que toda a sociedade possa também reivindicar a qualidade dos dados que estão sendo divulgados nas campanhas eleitorais. Então, pensando nisso, eu desenvolvi esse projeto que eu quero apresentar aqui para vocês. Vamos lá então? Né? Ele se chama Eu Sei Disso da Pesquisa. E o que ele faz? Né? Ele basicamente, eu tenho um robô aqui, vou apresentar ele para vocês. Este é o Antunes, que é um robô que foi treinado em vários documentos relacionados ao que rege o tratamento de pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. E, além disso, também várias bibliografias que você pode ver aqui na metodologia, que eu tenho tudo explicado, vários livros de referência que tratam do tema de pesquisa. Tá bom? Então nós temos o Antunes, que é o nosso robô, muito simpático, como vocês podem ver, um auditor aposentado da Controladoria Geral da União, e que faz essas análises periodicamente. E o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema que mostra todas as pesquisas que já foram divulgadas. E se vocês olharem, tem pesquisas aqui que estão com a nota baixa e umas que, de acordo com o regulamento do próprio TSE, ela não poderia nem ter sido divulgada, tá? Porque ela está faltando documentos que seriam importantes para análise, tá? E dentro de cada pesquisa dessa, você tem um relatório que o Antunes fez, tá? Que nem esta aqui. Ela tem a data da pesquisa, a nota que o Antunes deu. Você tem aqui um laudo técnico analisando toda a documentação e toda a conformidade legal que tem que ter esses documentos, analisando a amostra, divisão por grupos etários, tem toda uma dissecação metodológica aqui para ver se a pesquisa realmente está atendendo aos critérios científicos de uma pesquisa de opinião, o custo disso. E aqui você tem cada cidade, quantas pessoas foram entrevistadas nessa cidade para se fazer essa pesquisa. Você tem um relatório final aqui de uma avaliação e um veredito do auditor e aonde ele tirou ponto, para que você possa ter mais ou menos uma ideia, né, do que é, para quem é leigo, um glossário técnico do que ele falou, a bibliografia trabalhada e aqui a cadeia de custódia. O que é isso? Nós baixamos todos os documentos do TSE e, para garantir a autenticidade desse documento e bater que aquele documento que está aqui sendo analisado é o documento do TSE, nós fazemos uma integridade aqui, geramos um código e guardamos e arquivamos isso e datamos do dia que nós pegamos essa informação, tá? E aqui embaixo você tem todos os documentos que você quiser. Infelizmente, nas últimas 2 semanas, o TSE bloqueou o acesso do relatório final. Então, a gente não consegue mais fazer uma análise mais aprofundada dos relatórios finais que as empresas publicam aqui no site. Então, em breve, como eu digo aqui, o nosso projeto está em beta.
Como eu digo aqui, isso ainda vai ser melhorado, a gente vai buscar outros lugares que a gente possa fazer os relatórios e possa fazer a análise. Além das pesquisas divulgadas, você tem as pesquisas agendadas, ou seja, aquelas pesquisas que ainda não foram publicadas, mas que dentro do que prevê uma pesquisa não publicada no prazo, se está tudo regular ou não, então vocês podem ver as notas aqui. Tá? Vocês têm aqui perguntas e respostas para explicar tudo que é uma pesquisa, o que é uma enquete, qual a diferença, todo o regulamento, tá? Críticas e sugestões que eu gostaria de receber de vocês. Então, se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, o que a gente pode melhorar aqui com o trabalho do Antunes, eu estou aberto à disposição. Tá? Aqui eu tenho um canal para os institutos, então se os institutos quiserem contestar a análise do Antunes, fica à disposição, é aqui a gente publica essa contestação, tá? E aqui eu tenho um canal de denúncia que ainda está sendo aprimorado, que é o seguinte, você pode, por inteligência artificial aqui, escolher uma pesquisa, por exemplo, passar algum ponto que você achou relevante de denunciar, se não tiver nenhum ponto, os dados que já estão prontos para análise já podem ser utilizados e você gera um protocolo. O que acontece aqui? Aqui o Antunes, por meio de inteligência artificial, vai escrever uma denúncia para você, que depois, obviamente, você tem que avaliar, ver se está pertinente ou não, e com isso você pode, aqui está pronto, a denúncia pronta aqui, que você pode encaminhar para o Ministério Público para avisar que essa pesquisa que você viu aqui, ela está irregular. Tá? Além disso, você tem os dados consolidados. O que é isso? Eu consolido aqui todas as pesquisas, o que foi feito, quais estão com regularidade, qual o custo dessas pesquisas, a taxa de conformidade, quais são as maiores irregularidades encontradas, quais são os institutos que mais fazem pesquisa, qual a nota média mensal dessas pesquisas nos meses, e a gente vai acompanhar isso até o final das eleições. Uma análise geográfica de quais cidades mais se pesquisa. Então, em nove pesquisas pegou a cidade de São Paulo, cidade de Curitiba. E você pode fazer isso também eu quero cidades do interior, eu não quero só capitais. Eu quero cidades, por exemplo, de pequeno porte, menor de 100 mil habitantes. Então aqui eu tenho as cidades que mais fazem pesquisa. E você pode também ver a mancha de calor aqui das cidades que são mais pesquisadas. E você pode analisar alguma pesquisa específica aonde estão sendo feitas as questões e quantas entrevistas estão sendo feitas, tá bom? Então, de um modo geral, era isso que eu queria passar para vocês e mais um recadinho. Então, gente, essa é a ideia do projeto. Então, eu queria que vocês divulgassem isso para as pessoas, tá? O site é euseidissodapesquisa.com.br e quanto mais gente vê sobre as pesquisas, questionar sobre os números, melhor fica o nosso processo eleitoral aqui no nosso país. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que esse trabalho aí contribua no dia a dia para reforçar a democracia no nosso país. Tá bom? Muito obrigado e em breve outros projetos eu vou lançando aí para vocês conhecerem. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau.